que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Salve, amigos ouvintes, salve ouvintes do Brasil. Estamos iniciando mais um programa de cultura racional. Um programa diferente que transmite a energia mais poderosa que existe, a energia racional, à luz dos livros Universo em Desencanto, da paz, da harmonia e a verdadeira fraternidade universal. E no programa de hoje, muitos assuntos racionais, muitas informações cósmicas atuais, pois chegou o momento de estar ligado à maior potência cósmica, ao racional superior, um raciocínio superior, para o equilíbrio do ser humano e de tudo aquilo que você necessita para o seu bem viver. Cultura racional é o conhecimento que desvenda os mistérios da vida da matéria, do ser humano, revelando a origem do mundo e da humanidade, o reencontro com a individualidade perdida. Você precisa conhecer a cultura racional para pôr fim ao seu desequilíbrio e ao sofrimento do seu próximo, por meio do desenvolvimento da parte superior do corpo humano, o raciocínio. Estamos vivenciando a fase do terceiro milênio, onde vamos conhecer a causa de tudo que existe neste universo. Portanto, não perca tempo. O tempo já é chegado de você conhecer a si mesmo, o ponto fundamental nesta vida de matéria de sofredores e mortais. Por isso, fique conosco, participem deste programa Encontro Racional através dos telefones 291-2884 e 948-2598. Repetindo, 291-2884 e 948-2598. E vamos juntos sentir a vibração desta energia, pois a audição deste domingo está começando. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. O corpo humano possui 3 comandos dados pela natureza. O primeiro a comandar foi a energia magnética, o primeiro milênio, desenvolvendo a imaginação. O segundo comando do corpo humano foi no segundo milênio, a energia elétrica, desenvolvendo o pensamento. E agora, no terceiro milênio, o terceiro comando, o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que se materializou no início da matéria. A energia racional é a energia do terceiro comando. E no primeiro milênio, que é um período de tempo muito longo, a energia magnética exercia sua total influência, pois era preciso materializar aquele habitante que, tendo perdido suas virtudes, se exterminara em cima do início da formação da terra e da água. Essa energia trabalhava lentamente, atraindo átomos, moléculas, vírus, órgãos, juntando e prendendo-os numa compleição bizarra, fazendo surgir do chão
formas de vidas estranhas, formas monstruosas, monstros, monstrodontes, de existência estática. E assim foi a preparação feita pela própria natureza. A energia dona daqueles feitos ficou choca, e essa energia tornou-se uma fábrica de vidas de matéria passageira e provisória. A água, na sua forma primitiva, uma energia degenerada, degenerou-se mais ainda, porque penetrou na terra, uma forma de cinza, e ficou choca. E nessa chocadeira formou-se a massa de mofo, se transformando em vírus, que por si transformavam-se em máquinas de vidas, aqueles monstrinhos. E a água é o Deus de todos os seus feitos. Ele é quem fez todos os feitos e mantém tudo o que fez. E antes de ser água, o que era? Uma planície de energia racional pura, limpa e perfeita, que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nessa era, desenvolvia-se a imaginação na cabeça do animal racional. Precisava ser mantida a subsistência daquele ser que futuramente se recuperaria em época certa, na fase adequada, pela energia de sua origem. Em primeiro lugar, desenvolveu-se o sentimento no ser que ora parecia servindo para distinguir, sentir o bem e o mal. A seguir, começou o desenvolvimento da voz e da fala, isto é, urravam, gungunavam, e por fim o desenvolvimento da imaginação, onde ficavam imaginando e vendo imagens. Da resina, que perdendo suas virtudes transformou-se em cinza, que denominaram terra, manifestou-se a energia magnética, uma energia deformada da energia racional e que exerceria sua ascendência sobre o animal racional, através do desenvolvimento da imaginação. E com a mudança das fases, com as transformações, como não se lembravam de como haviam nascido e como tudo nascera, porque nasceram do chão, e o chão surgiu primeiro que os seres, é que queriam tudo, brigavam por tudo, se destruíam por tudo, pois estavam iludidos, encantados, se tornaram magnetizados pela matéria. Sentiam-se atraídos por uma bela paisagem, por um magnífico ocaso ou amanhecer, pela roupagem de uma ave ou animal, ou então com medo dos fenômenos da natureza, temor ao ataque de animais, e por isso, para se defender ou para obter para si, passaram a atacar, a destruir, a combater e assim a se prejudicar, se autodestruir. Pois é, a energia elétrica, uma energia dinâmica, começou a progredir no segundo milênio. No segundo milênio, quando o animal racional, então, se tornou civilizado. Isto é, um indivíduo que começava a se instruir, passando a expandir o pensamento para poderem aprender, melhorando a linguagem, a fala e aperfeiçoando a voz. E a natureza, através da energia magnética, enviava, como faz até hoje, imagens na cabeça do animal racional, principalmente quando ele está parado, relaxado, em repouso, e através da energia elétrica, ensina-o a obter aquilo que imagina, inventando, fazendo, adquirindo ou tomando para si, portanto, em plena atividade. Tornou-se então o animal um ser materialista, pois só acredita naquilo que vê, que pega, que cheira ou prova, desviando sua atenção da natureza e não mais percebendo as mudanças que ela faz, ficando perplexo
quando encara os efeitos das transformações, não atinando o porquê delas. Se tornaram, então, materialistas, imperando entre todos o materialismo e sofrendo as consequências da brutalidade da vida da matéria, se tornando uma civilização diferente do que devia ser. Porque no materialismo imperam as monstruosidades, porque os materialistas pensam diferente do que a natureza é, por se julgarem ser o que não são. E assim vivendo, com o progresso materialista, acabaram todos dessa forma, todos desentendidos, um brigueiro infernal, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E o ser, por não se conhecer, pensa que é o dono do seu pensamento, dono de sua imaginação ou dono de si mesmo. Pensa que ele é o que ele não é e diz: ah, isso foi inventado por mim, fui eu que fiz, eu penso assim e assado. Não sabe o vivente que tudo que pensa ou imagina é a natureza que está lhe transmitindo através das duas máquinas desenvolvidas durante milênios, a máquina da imaginação e a máquina do pensamento. E nesse segundo milênio expandiu-se o pensamento. A natureza promoveu todo o progresso hoje existente em todas as modalidades da vida, com a finalidade de lapidar, polir, aperfeiçoar, cultivar, educar esse ser pensante. E ele continua, como nos tempos primordiais, com a ganância, o ciúme, a inveja, a rudez, a brutalidade. São cheios de vontades, cheios de gostos, cheios de manias e muitos cheios de vícios. Tudo isso por quê? Porque viviam numa fase de lapidação, a fase de animal racional. Por estarem sendo lapidados, é que não era permitido a ninguém se conhecer. E todos viviam sem se conhecer. Era um estado doloroso de ser, mas foi preciso assim ser para dar tempo de melhorar o estado de todos, por meio da lapidação feita pela dona do pensamento e da imaginação. E essa era a causa de todo pensador ser um sofredor imortal, por todos estarem sendo lapidados por esses dois comandos do chão. Mas como tudo que tem princípio tem fim, chegou a fase do terceiro milênio, a fase da redenção universal, a salvação verdadeira de tudo e de todos. E aí está o conhecimento de cultura racional, a energia transformada nessas palavras do conhecimento de cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio. E nesse desenvolvimento da parte principal do corpo humano, o raciocínio vai neutralizando naturalmente a ação lapidadora das energias elétrica e magnética. E assim, o ser humano passa a ser governado pela sua base verdadeira, sua origem, o mundo racional, de onde em passado longínquo saímos por livre e espontânea vontade e para onde todos iremos retornar. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal.
Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Pois é, boa noite, não é? Novamente com vocês aqui, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi da Cultura Racional. No quadro de hoje das informações da semana, queremos, a princípio, já agradecer ao Mauro Oliveira, de Carapicuíba, que, atendendo ao nosso pedido da semana passada, passou a ser também um doador dos livros Universo e Desencanto. Entregou aqui para nós um primeiro volume que será doado a todos os nossos ouvintes, aqueles que escrevem aqui para o programa Encontro Racional. Maria do Carmo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes da Tupi. Boa noite aos nossos amigos do Encontro Racional, né? Aqui estamos mais uma vez para levar a vocês as informações sobre a fase racional. E temos informações sobre a banda Racional, que está divulgando aí com toda a força por todo esse Brasil, não é, João Carlos? Sim, realmente hoje estamos de volta de São Vicente e Praia Grande, onde no sábado foi feito um evento pelas ruas de São Vicente com farta distribuição de mensagens da cultura natural da natureza. E à tarde houve uma conferência na Faculdade de Santa Cecília dos Bandeirantes. À noite, ficamos conhecendo o senhor Aim Cohen, adepto do judaísmo, profundo conhecedor da cabala hebraica, que muito se interessou pela divulgação e vai iniciar os estudos de cultura racional. No domingo, na Praia Grande, a inauguração de um prédio já citado e distribuição de folhetos por vários locais. Quer dizer, isso foi hoje, então, João? Exatamente. O edifício Caboclo Pararaquá. Exatamente. Bonito nome, né? Exatamente. Oficialmente inaugurado, então, né? Sim, exatamente. Com a concorrência de muitos estudantes, 11 ônibus de vários lugares, fora os veículos particulares. Muito bem. Temos também uma informação recebida agora mesmo de Nova Odessa, onde houve uma conferência de cultura racional muito concorrida. O senhor Flávio Franco informa que nesta concorrência compareceram estudantes de Itatiba, Franca, São José do Rio Preto, inclusive São José também. Nova Odessa é aqui pertinho depois de Sumaré, né? Perto de Campinas aqui. Sim, me parece que sim. Muito bem. E também vai haver proximamente em Americano, uma outra conferência aí, parece que é até o fim do mês. Então, para o ouvinte ver que a cultura racional está aí despontando em vários lugares, né? Toda hora você tem aí algum evento. Sim. O evento em São Vicente foi concorrido e teve a participação do Jornal de São Vicente, que fez uma cobertura e recebeu farta documentação sobre a cultura racional para publicação de matéria a respeito. Jornal de São Vicente. Exatamente. Tá bom. É o mesmo proprietário de um jornal do Cubatão. Muito bem. Ótimo. É muito ligado às escolas de Santos, né? E às universidades. Muito ligado aos jovens. E provavelmente vão fazer alguma matéria sobre o evento lá. Exatamente. Muito bem, João Carlos. Alguma coisa a mais para hoje? Por hoje é só. Por hoje é só. Mas o Arquimedes tem alguma coisa ainda para falar, né, Arquimedes? Boa noite. Tem um recado aqui dos novos leitores. Seu Altamiro Bailante Miranda, amigo nosso lá da Droga Cisne, seu filho Benedito e seu amigo Alex Sandro e Alexandre Bonadia. E um abraço também para o José Franceira e para minha tia Anitta. Muito bem. E aí, Maria do Carmo, as caravanas continuam trabalhando? E vamos falar das caravanas que não param. Em cada ponto de São Paulo, uma caravana. Estudantes de cultura racional apostos para divulgar o conhecimento, para esclarecer para você, ouvinte, que passando por lá, aparentemente por acaso, queira saber do que se trata, do conhecimento da sua verdadeira salvação, conhecimento de cultura racional. Então, na Liberdade, sábados e domingos, no metrô Liberdade, tem caravana. Na Barão de Itapetininga, com Praça da República, sábados e domingos tem caravana. Na Dom José tem caravana e muitas outras caravanas espalhadas por aí. Qualquer informação a respeito, você telefona para o 277-0099, que a Conceição lhe dará todas as informações. Lá na Casa Racional, na né? Casa Racional, São Paulo. Pois é, caravana, para quem
ainda não é estudante da cultura racional, o que significa, né? Você que está ouvindo, ligando agora o seu rádio, é um grupo de estudantes que se organiza e saem de porta em porta para fazer a divulgação natural da natureza deste livro Universo e Desencanto, que é uma forma de divulgação natural. O pessoal se junta aí, faz um conjunto de pessoas, um grupo, e vai percorrendo o bairro de uniforme branco, com o pórtico na camiseta, fazendo um trabalho racional, porque é uma divulgação da face. Isso aí já é algo que há muito tempo vem sendo feito aqui em São Paulo e no Brasil. Já fazem acredito, mais de quase 18 anos que eu lembro que há esse trabalho em São Paulo. Já percorremos a maioria das ruas, não é, Maria do Carmo? É isso mesmo, são estudantes, né, que conscientes do conhecimento se sentem no dever de passar para o próximo o bem que conheceu, né? Exatamente. É o despertar da consciência racional de cada um. Isso. E Arquimedes, o que nós temos? Eu quero dar um alô aí para o pessoal de São José do Rio Preto e Olímpia, que de domingo, das 8 às 8h30, tem um programa na Rádio Difusora de Olímpia, pelo Ivaldo. Até ele esteve aqui no domingo retrasado. Isso, no domingo retrasado ele esteve aqui. Pediu para sempre nós dar um alô para ficarmos ligados entre ele e nós, né? Exatamente. Alô, Ivaldo. Pessoal aí de Olímpia, José Dias, Dona Dirce, o Eli, aquele abraço aqui da equipe fortemente racional para vocês, hein? E as portas do estúdio estão abertas para uma visita, né, Paulo? Sem dúvida. Bom, pessoal, agora nós vamos ao nosso quadro Vamos Nos Conhecer de hoje. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? Bem, em nosso quadro Vamos Nos Conhecer de hoje, nós iremos dar prosseguimento a mais um trecho do ensinamento da poesia esotérica de Panayura, que iniciamos na semana passada. E atendendo a pedidos aí, vamos dar um prosseguimento. Desta vez, indicando alguns problemas sociais e as suas soluções. Desta forma, você que na semana passada pôde acompanhar estas informações importantes sobre a máquina humana e a transição prematura do ser humano também, agora poderá compreender o mecanismo que envolve tanto sofrimento social e as suas causas. Vamos nos conhecer? Pensai antes de qualquer atitude ou decisão. Se for desapressado ou negligente, perdereis a razão. Há muitas leis cósmicas no astral vibrando. Podereis senti-las meditando. A negligência, a imprudência e a omissão é que revelam o grau de vossa imperfeição. Geralmente, esses três desvalores fazem descortinar vossos pendores. De um deles sofrendo o efeito negativo, estareis envolvido num processo evolutivo. Apanhando é que se aprende. E é por isso que vos faz caminhar para a frente. Não deveis andar à procura de riqueza. Ela só vos pode tornar vítima da vileza. Tende posses necessárias à manutenção. A riqueza não se transfere a outra encarnação. A verdadeira riqueza é a espiritual. Esta sim transfere-se ao mundo astral. O terrícola só pensa em aumentar o seu patrimônio, tapeando ou lesando o irmão, ficando à mercê do demônio. Ele geralmente torna-se orgulhoso, prepotente, vaidoso ou luxurioso. Perde, portanto, a comunicação com a alma
e por somenos importância perde a calma. Se deixardes pomposa herança ao vosso filho, estareis colaborando para que ele cresça sem brilho. Ao deparardes com um irmão perverso ou maldoso, dai a ele bons conselhos e sois amoroso. Agi sempre com amor no coração, mesmo no ato de dar-lhe um bofetão. A lei cósmica aprova a legítima defesa, pois é ela legal na terra e na natureza. Fazei o bem e cultivai a caridade, aquele que sofrer um estado de necessidade. O mendigo de hoje, de todo esse rincão, outrora julgara e condenara essa situação. Por isso tem que penar perante a divindade, para que seja purificada a sua personalidade. Se não quiserdes ser um mendigo no futuro, não julgueis nem os condeneis, mas sois duro. Ao dar-lhes um bom conselho ou alimento, entregai-os ao primeiro policiamento. O governo terrícola deverá ampará-los, dar-lhes trabalho, educação e recuperá-los. A criança quase sempre é abandonada. Por falta de orientação, de carinho, fica desamparada. Aí começa a degradação social. Depois culpam disto um gênio do mal. Aponto estas mazelas com dor no coração. Os responsáveis pelo abandono sofrerão idêntica situação. É bastante aí neste ambiente social o que vos faz super-homem, o amor universal. É a prostituição um desvalor no plano astral, mas aí é ela necessária para mitigar o mal. Se ela não existisse em vosso ambiente, o que seria das mulheres de caráter decente? Seriam elas violentadas em plena luz do dia, aumentariam os problemas e a dor prodigalizaria. Condenar as prostitutas ou a pederastia é desconhecer a lei e sua sabedoria. Esses subtipos humanos devem ser tratados com pesar, pois cada um deles tem uma cruz a carregar. Fazem parte do currículo da evolução. Esses cancros sociais, em especial a prostituição. Às vezes, apresenta-vos uma linda mulher demoniacal para testar vosso grau de evolução moral. O alcoolismo e a toxicomania são comuns no mundano. Provocam efeitos maléficos e o tornam um farrapo humano. Os terrícolas viciados que agem sob o seu domínio perdem a razão, o bom senso e o raciocínio. Esses tóxicos deprimem a alma e afetam o corpo astral. Vossa personalidade fica sob o jugo do mal. São as intuições de vossa alma que vos dá proteção. Como obtê-la se houver empecilho na comunicação? A zoofagia, além de encurtar vossa longevidade, torna-vos perigosos e cheios de brutalidade. Não vedes os animais vegetarianos? São fortes,
calmos, robustos e vivem longos anos. Não vedes os animais carnívoros? Não são perversos, traiçoeiros e agressivos? Notastes esta pequena comparação? Por que comer a carne do nosso irmão? Se ainda quiser gozar de boa saúde e manter vossa força e juventude, abandonai o uso da carne para sempre, pois não sabeis o mal que gera em vosso ventre. O animal é nosso irmão inferior, e sua carne provoca-vos estado de torpor. O pobre irmão não existe para alimentar-vos, mas pode Favor ao ser abatido. Sua carne se contamina do magnetismo emitido. Esse fluido vibra numa diapasão inferior, e vós, inocentemente, o introduzis em vosso interior. Se a carne vai apodrecer, ponha no refrigerador. E ainda lhe adicionam algo para melhorar o sabor. Tudo isto está errado. É cretinismo humano. Deixai de tudo isso e procurai ser vegetariano. Quando estiverdes em apuro material, não ajoelheis ou pedis auxílio espiritual. O auxílio só vos será possível se dedicardes à causa com vontade incrível. É mais fácil o pai ao trabalhador ajudar que àquele que nada faz e fica a orar. Há mais méritos naquele que age, mesmo maldizendo, que naquele que pede ao pai, nada fazendo. Meu amado irmão, quereis obter sucesso? Não esqueçais e usai deste processo. Não espereis um milagre só com a oração. Vossa omissão nada representa perante a ação. Já sabeis como se criam as doenças? Algumas delas se iniciam com uma crença. Crer nelas equivale a elas possuir. Confiai em vossa alma e não a fazeis sentir. Aboli de vossa mente qualquer pensamento negativo. Assim procedendo, tudo tereis de positivo. Ponde em vossa mente saúde e jovialidade. Ficareis orgulhoso de vossa felicidade. Há obras aí que ensinam a cuidar do poder da mente. Comprai um bom método e o estudai detidamente. Vós, caro irmão, que estais em liberdade aparente, não julgueis nem condeneis os carcerários delinquentes. Vosso próximo só pode ser julgado por pessoal especializado. Evitai isso. Não sereis julgado nem ridicularizado. Além do mais, nada sabeis da origem do delito praticado. Quiçá, o delinquente não cobrou um karma no passado? Ficais sabendo que a diferença entre vós e o convicto é que viveis num presídio maior e aquele no mais restrito. Aquele teve a imbecilidade de ter o seu crime desvendado, quando o de vós ainda permanece camuflado. Agora, prestai atenção e avivai a vossa mente. Lembrareis de atos que vos tornam delinquente. Notastes então a diferença entre vós e os que cumprem uma sentença? Pois é, então estivemos aí, junto com o Panayura, mais uma informação muito relevante para os dias de hoje, não é? Você que ouviu atentamente, pode notar como é algo real para os dias que estamos atravessando. Todos esses problemas sociais apresentados aqui em forma poética, em forma de estudo de causa e efeito. Bem, e agora nós vamos responder algumas perguntas aí que nos foram formuladas na semana passada.
Eu inicio aqui, Júlio, com a primeira, uma pergunta sobre qual a diferença entre um médium e um aparelho racional, como é dito aqui, como a gente repete muito, falando sobre a fase de aparelho racional, ou seja, a pessoa que está desenvolvendo um raciocínio passa a ser um aparelho racional, passa a se ligar na fase de aparelho racional, sendo então um aparelho racional. Qual é a diferença entre um médium e um aparelho racional? O médium somente conhecia vagamente as energias elétricas e magnéticas, não conhecendo a causa e a origem dessas duas forças e, consequentemente, a origem e formação do mundo. Muito bem. O bloqueio que o médium possuía tornava o seu pensamento limitado. Então, regia pelo impulso visual, fazendo tudo aquilo que via os demais fazerem. A oscilação do médium é proveniente das movimentações elétricas e magnéticas, efeitos estes que não atingem o aparelho racional. Por quê? Porque o aparelho racional conhece a sua origem e recebe orientações do seu mundo de origem, por seu cérebro está funcionando com a célula racional. Exato. Então, está aí então a definição, a diferença. Claro que essa diferença a pessoa só pode compreender na medida em que for se tornando um aparelho racional, for desenvolvendo o raciocínio, para ver que a mediunidade significa metade do caminho andado. Significa que a pessoa já desenvolveu fortemente a parte elétrica e magnética, seus canais elétricos e magnéticos. Mas é um caminho de lapidação que só pode ser completado através da imunização racional, em que a pessoa passa a ser comandada pelo fluido racional e não tem mais essas oscilações elétrica e magnética, e vai sim se ligar à energia racional, agindo como um porta-voz, transmitindo como um rádio, uma emissora que se ouve, mas não se vê. A emissora lá é o mundo racional e a pessoa como um porta-voz, falando e trazendo toda a energia e a mensagem do mundo racional. Então está aí a diferença para você que nos perguntou. E Júlio, temos uma segunda pergunta aí também, né? Exatamente. A pergunta é a seguinte: sabemos que neste mundo nada se cria, tudo se transforma. E por que tudo se transforma? Então, por quê? Porque não somos daqui, e sim do mundo racional. Tudo tinha que vir se transformando até a humanidade conhecer a sua verdadeira origem e, portanto, saber como voltar ao seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Então, a humanidade precisa, desde já, tomar providências em saber do conhecimento de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, que está contido nos livros Universo em Desencanto, em forma de cultura. Da cultura racional. Ou seja, essa questão do nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, conhecido na química, na física, desde o Lavoisier. Mas o pessoal sabia disso, mas não sabia por quê. Não sabia por quê, realmente acontece isso. Agora, mas por que é que acontece isso? Então a cultura racional veio para desvendar esse processo aí. Tem que ser uma transformação, porque algo que está fora do seu natural tem que ir procurando se transformar pela natureza até o dia em que retorna ao seu natural. É como algo que está num lugar que não é o seu lugar. Você, quando está fora da sua casa, num lugar diferente, em geral você sente uma certa diferença, né? Uma certa... incomoda um pouquinho. Então a matéria está fora do lugar dela, esse mundo está deformado, esse mundo aqui não está no seu natural. O ser humano é desequilibrado por natureza porque ele não é deste mundo, ele é do mundo racional, ele tem que estar ligado na energia pura, limpa e perfeita para ele estar equilibrado, e por isso que ele faz todos esses desatinos. E enquanto ele não resolve essa situação, ele fica num desequilíbrio perpétuo. Daí que a natureza provoca as transformações, promove essas transformações para poder levar o ser humano de volta ao seu verdadeiro natural. Então está aí entendido por que é que tudo se transforma, né, Júlio? Exatamente.
E temos uma terceira pergunta, não é, Maria do Carmo? É mesmo. Temos mais uma pergunta aqui. Na verdade, Maria do Carmo, Não é uma afirmação de uma pessoa que até fez uma menção aqui sobre o livro Universo Desencanto, dizendo que o futuro começou, né? É verdade. E o futuro começou e ela diz assim: e com ele a tão sonhada felicidade racional. A humanidade ligada ao mundo racional e progredindo racionalmente com a consciência positiva. Tudo irá dando certo na vida de todos. A cultura racional dá à sociedade elementos básicos para uma vivência em condições racionais, porque o ser humano estará orientado pelo seu mundo de origem. Todos vão ficar ligados ao mundo racional por meio da imunização racional adquirida pela leitura assídua da obra Universo em Desencanto. Então, esse é o ponto final das transformações, não é, Paulo Luiz? Exatamente. Então, está aí a cultura racional e o mundo racional providenciando para que você veja, amigo ouvinte, que absolutamente o ser humano não está desamparado pela natureza, não está esquecido. O ponto nesse sentido é que o ser humano é que se afastou da força divina e não procura. Quantas vezes você está aí se perguntando a si próprio o porquê de tudo que ocorre, porquê dessa violência, dessa situação calamitosa que nos cerca. Tudo tem sua causa, mas existe a necessidade primária, inicial, da pessoa procurar se conhecer. Sem procurar se conhecer e conhecer as leis naturais, fazer um esforço nesse sentido, passar por cima dessa barreira, nada feito. Então está aqui o convite da cultura racional para que você conheça a obra Universo em Desencanto. Pois é, ouvinte, estamos chegando ao final de mais um programa Encontro Racional de todos os domingos. Participaram do programa de hoje, na audição, Maria do Carmo, o Paulo e Júlio, na técnica, o Maurício com o Arquimedes e lá no Disque Racional, o João Carlos. Na próxima semana, não é, Paulo? Estaremos de volta. Dizendo também, como sempre, que o raciocínio vence com amor, carinho e a suprema benevolência racional para a pacificação universal. É isso mesmo. Então, até domingo com mais um Encontro Racional e boa noite, Brasil Racional. É a luz racional.